Amém, irmãos? Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então, irmãos, até aqui, esse versículo, Salmos 27. Eu quero pedir perdão para os irmãos, porque aconteceu algo na família e mexeu muito comigo. E Satanás é assim. Ele viu que eu sou, né? Ainda sou uma pessoa muito alegre e todo dia louvores na minha casa, alegria, sabe? Muito louvores, eu gosto de louvor alto, canto mesmo, pulo, sabe? E regozijo, sabe? Louvo o Senhor de noite. Então, sim, então Satanás falou assim, como eu vou parar essa mulher? Não consigo. Aí algo aconteceu na família, não era nem comigo, mas me abalou, mexeu muito comigo, irmãos. Então eu fiquei meio assim, baqueada, um pouquinho assim, sabe? Antes eu tinha aquela vontade de eu fazer vídeo todo dia, toda hora, sabe? Aí eu fiquei meio baqueada, sabe? E assim, sabe? Não conseguia toda hora, entendeu? Às vezes eu ia em igrejas assim que a pessoa falava assim, tá com você a palavra, eu falava assim, eu nem vou, eu fugia um pouquinho, sabe? Não estava muito querendo falar, eu falei assim, se tá acontecendo isso, se eu tô abalado assim, para que palavra que eu vou trazer, como eu vou falar, entendeu? Então aquilo mexeu comigo, mas quando acontece algo na nossa vida, a gente esquece que o Senhor está presente, a gente esquece que o Senhor está na frente, a gente esquece que o Senhor está vendo tudo. Aí eu fiquei meio abaqueada assim e, sabe, não desconfiei de Deus, achei que Deus não, sabe, não. Mas aquilo chocou, sabe, me atingiu, porque o Senhor fala mesmo, quem não cuida da família nega a fé. Então eu sempre estou de olho na minha família, eu estou cuidando, eu estou vendo, eu estou fazendo aquilo que eu posso, sabe, e tudo me envolve, tudo, sabe, toca em mim. Eu sou uma pessoa assim. Quando eu nasci, minha mãe falou que eu já nasci sorrindo. A minha mãe um dia estava me procurando pequena. Eu era pequena, minha mãe falando assim, cadê minha filha? Aí uma senhora falou para ela, tem uma feira de sábado perto da minha casa, né? Sobe a rua e tem essa feira. Aí perguntaram, cadê sua filha? A minha mãe perguntou, cadê minha filha? Aí uma pessoa falou assim, sua filha está lá na feira com uma senhora. Eu era tão, sabe, tão alegre, tão assim, a pessoa que confia na vida, confia nas pessoas, que a pessoa me dava a mão, eu ia. Minha mãe foi lá na feira, me pegou, falou assim, a mulher falou assim, ela estava no portão, eu chamei ela para ir na feira, ela veio, sabe? Sempre sorri para a vida, né? Eu estou falando isso porque achei assim, na minha mente eu falava, nunca de Satanás vai me derrubar, porque eu confio muito em Deus, na vida, acho tudo maravilhoso, tudo, sabe que Deus fez tudo. E inclusive eu conheço uma pessoa também da família, mas, sabe, não vamos entrar assim em detalhes para não magoar as pessoas, que sempre falou, sempre desde quando nasceu, sempre cara fechada, não tinha sorriso e sempre falou, eu sempre achei que a vida não era nada, não era boa, sabe? E sempre, mas eu falei para essa pessoa, não, a vida é maravilhosa, porque Cristo está com a gente, entendeu? Mas eu já nasci com aquele sorriso, então eu achei que Satanás nunca ia me derrubar, nunca ia me deixar abalada, mas aconteceu algo. Fiquei, então, eu quero pedir perdão, sabe, para as pessoas que assistem meu canal, e eu fiquei um pouquinho abatida e eu não, sabe, fazia vídeo de vez em quando. Um dia eu sabia que iam me chamar para pregar, eu não estava querendo ir, eu estava fugindo, entendeu? Porque eu achava que eu estava com algo muito doído no coração e não tinha palavra, o que eu vou falar. Se eu falar, eu não estou vivendo o que eu estou falando. Eu achava assim, eu tenho que falar aquilo que eu vivo. Então eu achava assim, mas não era. Era Satanás querendo me paralisar.
Mas chegou uma hora, eu lendo as cartas, os salmos de Davi, porque Davi era uma pessoa assim, quando Absalão, né, correndo atrás dele, querendo tomar o trono dele e ele fugindo, ele cantou, esses salmos são tudo louvores, ele cantou louvores ao Senhor, ele fez mais um salmo, eu não vou dizer qual salmo, porque eu creio que é o Salmo 71, mas eu não tenho certeza, mas ele fazia salmos, sabe, louvando ao Senhor, mesmo na guerra, na luta, ele falava, porque te aflige, ó, esse daí é outro salmo que eu estou falando, porque te aflige, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Então, eu lendo os Salmos de Davi, Salmo 71, que é uma maravilha também. Então, eu lendo aí, eu parei assim e falei, por que está aflita a minha alma? Por que se aflige? Confia em Deus, que eu ainda o louvarei, sabe? Sabe, o Salmo de Davi te põe para cima mesmo, porque tudo que ele passava, ele clamava a Deus, ele não deixava o coração dele ficar na mágoa, na tristeza. Então, sabe, comecei mesmo a meditar na palavra de Deus, falando assim, se o Senhor está vendo tudo, por que eu estou assim? Se o Senhor cuida de tudo, como as pegadas na areia, sabe, quando a pessoa não viu, mas as pegadas, falei assim, poxa, mas não estou vendo mais minhas pegadas. O Senhor falou, foi porque eu te carreguei no colo. Amém, irmãos? Então o Senhor está conosco, Ele está nos carregando no colo. Então, por que essa aflição? Então me perdoem, sabe? Às vezes que eu não, sabe? Dei uma parada assim, fiquei meio assim, mas é porque o ser humano, ele fica mesmo abalado, abatido com as coisas desse mundo, mas temos que crer que Deus está na frente. Então eu vou também abençoar, sabe? Pedir, sabe? Agradecer aqueles que eu falei, pedir assim, gente, escrevam no meu canal, comentam. E eu fui olhar, já tinha pessoas que estavam comentando há muito tempo, pessoas que nunca me abandonaram, nunca me deixaram, que comentam no meu canal, pessoas maravilhosas, pessoas de longe eu li até o endereço, sabe? Lugar que a pessoa mora, de longe, assim, falando coisas lindas. Então, irmãos, vocês que comentam no meu canal, eu só peço a Deus maravilhoso, grandioso, que abençoe a vida de vocês cada dia mais. Obrigado, sabe? Não tem nada que pague esse amor que vocês têm pela gente, por mim, sabe? Pelo meu canal. Muitas pessoas maravilhosas, pois o nome falou assim, eu sou de tal lugar, sabe? É porque se a gente for falar de um, a gente às vezes esquece outro e uma pessoa pode ficar triste, mas agora fala assim, nossa, não lembrou de mim. Então a gente não pode falar, mas só que nas minhas orações vocês estarão, porque eu agradeço muito, sabe? Quando eu comecei a olhar os comentários, eu falei, por que eu tô tão assim? Se eu tenho Cristo na minha vida, se eu tenho as pessoas aqui me dando força, obrigado. Deus que abençoe a vida de cada um. Obrigado àqueles que já comentavam, aqueles que passaram a comentar. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês, irmãos, sabe? Então foi muito assim, sabe? Muito chocante, mas só que o Senhor está na frente, como diz Davi, a quem temerei? Se Deus é minha luz, a minha salvação. Então esse demônio ele tem somente que cair. Ele sabe que ele vai cair. Ele olha para você, vê você cantando, você louvando. Ele fala, eu tenho que fazer algo para derrubar essa pessoa, mas ele não derruba, porque Deus é fiel. Deus está na nossa vida. O Senhor está falando para as pessoas que estão em casa, que tem tempo, as pessoas que, sabe, falam assim, eu sou aposentada, e meu marido trabalha, às vezes eu não estou trabalhando. Irmãos, vai no hospital, pega a sua credencial, pega, sabe, algo, vai no hospital, sua Bíblia, que é mais importante, vai visitar pessoas nos hospitais, vai entregar folheto, vai fazer a obra. O Senhor está querendo algo de nós. O Senhor tem um louvor que fala assim, morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Então Jesus, ele morreu na cruz por nós. O que vamos fazer então? Amém, irmãos? Então não podemos ficar parados, sentados,
Vamos buscar, vamos deixar as coisas, sabe, para lá. Vamos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas acrescentadas vos serão, entendeu? Então, muitas vezes a gente dá valor às coisas da gente, a casa da gente fica preocupado com coisas que não precisa se preocupar. Que o Senhor falou, buscar primeiro o meu reino e a minha justiça, as outras coisas acrescentadas. Então o Senhor vai cuidar de tudo. Buscai-o, sabe? Vai, aleluia, vai marchando, vai buscando, sabe, irmãos? Pega folhetos, vai, Alamassurianda, falando de Jesus para as pessoas. Amém, irmãos? Vai entregando folheto, vai falando de Jesus, fala para o seu vizinho, fala para o seu amigo, procura ganhar almas, procura fazer algo pelo reino. Amém? Porque Jesus não nos colocou aqui à toa, Ele nos colocou aqui para que a gente faça a obra dEle, para, como diz em João 15, para que a gente vai e dê fruto, que nós somos a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. Nós estamos no ramos. Amém? Então, se a gente, a palavra de Deus fala, se você não vier para dar fruto, será arrancado fora, lançado fora. E eu sempre tenho um ditado comigo, eu sempre falo assim, quem não nasceu para servir, não serve para viver. Então, nesse mundo, e a palavra de Deus também fala, tomai, entendeu? Como fala a palavra de Deus? Para você pegar os problemas das pessoas, o cargo um dos outros. Então, o Senhor quer que você leve o cargo um dos outros, que você ajude as pessoas. Seus irmãos, vê aquela pessoa que está precisando de uma palavra, de um carinho. Não fica prostrado, não fica parado. Deus não trouxe esse mundo para ficar parado, para ficar gozando nesta vida, sabe? Nosso gozo está lá em cima. O Senhor quer que trabalhemos para Ele. Como diz o louvor. Vamos trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Não, quero eu louvar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder de Salvador. Então, irmãos, temos que ser obreiro de valor, temos que ser soldados, de que nós somos soldados do reino. Nós viemos aqui para fazer a vontade do Pai, não a nossa, sabe? Aquilo que precisamos, o Senhor completa na nossa vida. Como Ele diz, não precisa se preocupar com o que vai beber ou comer. Aquilo que precisamos, faz a obra de Deus, que Ele cuida dos seus. Amém? O Senhor, sabe, me trouxe aqui para falar sobre isso para vocês. Cuida das coisas de Deus, do reino de Deus, sabe? As maravilhas de Deus. Eu no meu primeiro amor, eu era uma pessoa assim, porque eu trabalhei como enfermeira no hospital, né, irmãos? Isso eu já falei várias vezes. Então, as pessoas me conheciam como enfermeira, então, qualquer coisa que acontecia na vizinhança, iam me chamar. Tinha um rapaz aidético, todo mundo, ninguém queria pôr a mão nele, me chamaram para cuidar, eu cuidei com carinho, falando de Jesus, cuidei. Então, quando eu ia, eu não fazia só o papel de enfermagem, eu já orava. Muitas pessoas que eu fui cuidar como enfermeira foram curadas através de eu orar, de eu clamar. Tinha um senhor na casa de uma senhora, né? Eles não eram cristãos. Depois passaram a ser, de tanto ver as maravilhas do Senhor. Aí, eu passando na rua, aí eu vi aquele grito daquela casa, eu ia indo para a igreja. Eu sempre fui assim, eu sempre gostei de estender a mão para aquele que está aflito. É isso que Jesus gosta de fazer.
Então, nós temos o DNA de Cristo. Deus soprou em nossas narinas. Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se somos semelhança de Deus, temos que fazer aquilo que Deus faria. Como Jesus falou, as obras que eu faço, tu farás maiores do que essas. Então, irmãos, sempre quando eu ouço um gemido, um grito, eu estou atenta, eu já quero socorrer. Eu corro. Então, eu estava passando aquela casa gritando, eu entrei. Aí, naquele tempo, eu não sabia orar, sabia orar Salmo 91. Primeira oração que eu aprendi foi Salmo 91. O melhor, né, mesmo? O melhor e o maior. Aí tudo eu orava o Salmo 91, qualquer coisa. Aí eu comecei a orar, né? Ai, o que está acontecendo? É porque minha filha foi na FEBEM e eu estou desesperada, a menina tinha 15 anos. Eu falei assim, eu vou orar. Aí eu orei o Salmo 91, terminou a menina falou, que oração linda. Aí ela falou assim, nós já fomos em várias FEBEM, não achamos nossa filha. Eu falei assim, você pega o carro, vai, que os anjos vão acampado ao teu redor, os anjos vão na frente. A primeira FEBEM que você entrar, sua filha vai estar. Aí a esposa dela falou, mas eu que dirijo, eu já não estou conseguindo nem dirigir, estou tão nervoso. Falei assim, os anjos vão dirigir para você. Os anjos vão na tua frente. Vai confiante. Aí foram. Eu moro na casa de baixo, eles moravam na casa de cima, que eles já não moram ali, né? O Senhor já partiu, ela já mudou para longe. Aí eles moraram na casa de cima, eu passando para ir para a igreja, eu vi aqueles gritos, entrei correndo dentro da casa. Aí comecei a orar. Aí foram. Aí só que a gente não se apresentou. Aí passou um tempo, ela ficou procurando minha casa. Aí chegou na minha casa e falou, olha, foi do jeito que você falou, que bênção. Tudo bem, começamos a ter amizade e comecei a levar eles na igreja. Aí chegou um dia, ela falou assim, meu esposo tá com algo na bexiga que toda vez que ele vá no banheiro, né, ele não consegue, né, assim dói, né, ele não pode fazer xixi, né, acho que essa palavra não é tão pesada para falar, né. Aí eu falei assim, tá, irmã, eu vou na sua casa. E é sempre à noite. Aí eu falei, tá bom. Aí eu tinha 2 crianças pequenas, aí eu falei com ela, a casa grande, e ela falou assim, dorme aqui essa noite, você vai orar. Irmãos, eu falei assim, eu tô aqui cochilando, falei para ela, quando o seu esposo precisar ir no banheiro, você me chama, que eu vou orar. Eu fiquei uma noite inteira, a madrugada inteira. Toda hora que ele ia no banheiro, ela entrava com ele, eu ficava na porta, do lado de fora orando, clamando. E ele gemendo, gritava. Não, o xixi sair, doía muito, muito. A noite inteira. Eu cochilava, ela me acordava. Cochilava, ela me acordava. Vamos orando, vamos orando, vamos orando. A noite inteira, a noite inteira. Quando chegou, acho que a essas alturas tinha aprendido a orar. Aí quando chegou de manhã, começou a clarear, ele falou, não dói mais. Eu fui curada. Eu falei, olha, irmão, como Deus é. Deus queria a gente nessa madrugada orando. Sabe, irmãos? Foi maravilhoso. Quando amanheceu, a dor deixou ele. Aí ele falou, irmã, já estou liberto. Falei, a paz, irmão. Agora eu vou para minha casa e vou pegar minhas crianças e vou dormir direito, porque a noite inteira eu não dormi. Irmãos, foi uma libertação. E com isso, eu fui aprendendo. Eu fui sabendo que Deus me dava poder para orar para as pessoas ser curadas. Eu fui aprendendo com Deus os dons que Ele tinha dado na minha vida. Então, irmãos, é assim. O Senhor requer de nós algo. Faça algo para o reino. Como diz a palavra de Deus, tudo que vier na sua mão para fazer, faça. E faça bem feito. Amém, irmãos? Muita coisa, eu não sabia que eu tinha dons, eu não sabia nada. O Senhor foi me mostrando aos poucos. Igual quando eu me batizei, né? Eu fui deitar. Estava na minha cama, assim, eu morava com a minha mãe, estava ali.
Quando eu ia deitar, eu vi uma voz, não era desse mundo, falou assim: eis que é chegado a hora. Falei: que é isso, meu Deus? Eis que é chegado a hora. Falei: não foi voz desse mundo. Deitei e dormi. Quando chegou de manhã, quando amanheceu, minha mãe falou assim: eu fiquei sabendo que você batizou nas águas. Minha mãe espírita, batizada no centro espírita. Eu falei: batizei, mãe. Ela falou assim: eu pensei que você estava levando essa religião na brincadeira. Mas como você batizou, você não é mais minha filha. Você não serve mais para morar comigo. Aí minha mãe tinha bastante casa alugada, casinhas assim pequenas. Aí ela tirou um inquilino, lembro até hoje, era até um guarda policial que morava ali. Ela pediu para ele: eu vou pedir essa casa para você, porque minha filha vai morar aí. Aí me jogou ali com 2 filhos, eu não sabia cozinhar, não sabia fazer nada. Eu falei: ah, Jesus, estou nas tuas mãos. Procurei uma creche para as minhas crianças, procurei emprego no Hospital São Paulo, fui trabalhar e fui. Aí eu comprava marmitex, que eu não sabia nem fazer comida, nunca tinha feito. Minha mãe fazia tudo para mim, que eu só trabalhava, sabe, irmãos? Foi muito difícil. Comprei um fogãozinho pequeno, aquele de 2 trempes, fui comprando um botijão pequeno, fui indo, que graças a Deus emprego nunca me faltou. E fui indo até, sabe, eu me levantar totalmente, aprender a fazer comida e tudo. Mas foi difícil. Mas o Senhor esteve comigo. Então, irmãos, porque minha mãe espírita, ela não aceitava. Outra minha irmã andava com ela para cima e para baixo no espiritismo. E eu não gostava do espiritismo. Então, eu já fugia para a igreja para não ir no centro. Então, minha mãe achava que eu ia no centro só, na igreja só por ir. Mas quando ela viu que eu levei a sério, ela ficou revoltada. Só que Deus fala: quando teu pai e tua mãe te abandonar, eu te recolherei. O Senhor estava comigo, sabe? O Senhor me deu suporte, o Senhor me acudiu tanto, o Senhor ficou tanto na minha vida, me abençoou tanto, que meus filhos foram criados só com mãe, sabe? Eu criei eles 3 só. Todos 3 casaram virgem, todos 3 casaram com o evangelho. Muita gente chega assim e fala assim: o que você fez? Como você conseguiu criar 3 filhos assim? Eu falei: eu não criei, foi Jesus que criou. Eu tenho um varão e meu filho homem, que hoje é pastor, uma filha que é missionária, uma filha que é diaconisa, cada um, sabe? Apesar que cada um está numa igreja, cada um ministra na sua igreja, fazendo a obra de Deus, porque eu não deixei meus filhos parados. Caminhei com eles na presença do Senhor. E, irmãos, é assim que Deus quer. Muitas pessoas falam: ai, meu marido não está na igreja, meu filho não está na igreja. Você plantou quando eles eram pequenos, então não te preocupe, que a palavra de Deus fala: cria seu caminho, seu filho no caminho do Senhor, mesmo que ele desviar, ele não vai esquecer, ele vai voltar. A minha filha desviou um pouquinho, ela andou, foi no baile, inclusive quando elas estavam comentando, ela, amiga dela: ai, lá apareceu a polícia, lá nós estava lá, tudo de menor, né? Falando, tudo menor. E eu peguei e falei: o que você está falando aí, menina? Vocês foram aonde? Como eu não fiquei sabendo? Aí fiquei nervosa, falei: minha filha não vai mais com você. Minha filha sentou, porque minha filha, glória a Deus, mais velha, todos têm sabedoria de Deus. Aí minha filha falou assim: mãe, muitas vezes eu que queria ir, por que você vai repreender a filha dos outros? Mas para os pais, os filhos são inocentes, dos outros que não prestam. É sempre assim. Então eu falei um monte, aí minha filha conversou comigo. Falei: filha, mas você nunca saiu da igreja? Meus filhos, eu criei assim com 15 anos, minha filha saíam lá no pé. Demorou minha filha colocar uma roupa como as outras. Eu fui num culto, vi as irmãs tudo com saia curta, eu falei: ué, eu pensei que Cristo só andava com saia no pé. Aí que eu comecei a falar para minha filha: filha, eu vou comprar umas roupas mais, sabe, perto do joelho para você.
Até os 15 anos andava com saia lá no pé. Aí comecei a pôr roupa mais, sabe, perto do joelho para meus filhos, minha filha, que eu tinha só um casal naquele momento. Aí fui ensinando. Mas, irmãos, nunca. Se minha filha saiu, eu ia atrás, sabe? Eu sabia, eu controlava os passos deles todinho, eu sabia onde eles estavam. Eu ia atrás do menino, o povo falava assim, ele é homem, deixa ele para lá, vai atrás da menina, que é mulher. Eu falava, não, mas a menina não me dá trabalho. Ele é homem, ele sai para todo lado. Sabe, eu não dormia sem meu filho chegar. E meu filho sempre foi trabalhador, então ele fazia assim, vou cuidar de carro, ia cuidar. Os povos falam assim, nossa, mas seu filho trabalha cuidando de carro. Eu falei, filho, não precisa, precisa, mãe. Porque você recebe, você trabalha, tem 30 dias para você receber. E eu cuidando de carro, eu recebo no dia. Às vezes ele queria comer coxinha, outras coisas, e a gente tinha só, né, o alimento certinho. Então, aí ele ia, sabe, na feira, ele ia lá pegar caixa 9, 8 anos. O povo fala, tira seu filho da feira, ele não aguenta pegar essas caixas pesadas. Mas ele quer pegar. Eu falava assim, moço, como uma pessoa gosta de trabalhar, você quer impedir? Mas ele é muito pequeno. Eu falei, então explica para ele pegar as coisas menos pesadas. Aí ele falou, tá bom, então eu vou deixar. Ele quer trabalhar, eu não posso impedir. Então foi assim, meu filho, desde pequeno. Não é à toa que hoje ele tem comércio, tem tudo, porque, como diz a palavra de Deus, vai ter com a formiga preguiçoso. Tem um rapaz que eu conheço numa igreja aí, estou evangelizando ele, sabe? Já é maior de idade, vive às custas dos pais. Os pais dão tudo, eu falo para ele, você tem que fazer alguma coisa. Eu não gosto de trabalhar, eu falei assim, mas seus pais não são obrigados de dar, de sustentar você. Você já leu a palavra? E falei mesmo para ele, a gente indo para uma vigília aí, para uma outra igreja, dentro do carro, todo mundo ali, pessoa levando a gente, e ele ali, eu falei assim, ó, olha o que está escrito aqui. Vai ter com a formiga preguiçoso. Quem não trabalha não come. Aí ele ficou assim me olhando. Nossa Senhora, tem palavra dura. Eu falei, não. A Bíblia, sabe? Deus não chama preguiçoso. Deus gosta de pessoas que têm ocupação, que têm o que fazer. Deus não gosta de pessoas vadias, sabe? Já sabe o que falam, né? Mente vazia, oficina de Satanás. E é mesmo. Então, irmãos, vamos procurar agradar a Deus, como diz no Salmo 37. Agrada o Senhor e satisfaz o desejo do seu coração. Vai nos hospitais, sabe? Levar uma palavra que as pessoas estão precisando. Na sarjeta, na rua, tem mendigos na esquina da casa da gente, nas calçadas. Vai levar um mantimento, vai levar uma palavra. Fala de Jesus, sabe? O reino de Deus está às portas, Jesus está voltando, sabe? Que Deus não nos ache desocupado, assistindo qualquer coisa na televisão. Como diz a palavra do Senhor, né? Há tempo para tudo. Há tempo para cantar, para falar. Creio que está em Eclesiastes essa palavra. Tempo para tudo. Então, você à noite, você quer assistir uma televisãozinha um pouquinho, já está noite, não tem como sair, assiste. Mas de dia faz a obra, busca as almas, faz a vontade do Pai, agrada-te do Senhor. Salmo 37, creio 5, versículo 5. Agrada-te do Senhor, que Ele satisfará o desejo do seu coração. Amém. Então vamos, irmãos, vamos fazer a obra do Senhor, vamos agradar o Senhor, vamos viver para o reino. Nós estamos aqui, sabe, para bendizer o nome do Senhor, porque o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então vamos começar a palavra do Salmo 27. A quem temeremos? Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Deixa Satanás tentar,
Deixa ele chutar. Não vai para o gol a bola que ele chutar. Nós estamos com a bola do gol. Nós venceremos. Sabe? O nosso chute é mais forte porque conosco está aquele que é mais forte. Sabe? Aquilo que você não consegue, o Senhor consegue. Aquilo que você não pode, o seu Deus pode. Então vamos ficar na presença do Senhor. Deixa Ele atirar os lados, não alcança. Nada que o inimigo fizer não nos alcança. Sim, podemos até ficar abalados, porque te abates, ó minha alma. Confie em Deus, pois ainda o louvarei, porque somos, sabe, carne, somos falhos, nós ficamos abalados. Tem coisas, mas não podemos esquecer que o dono da vida, o dono de tudo, o Senhor dos senhores, o Deus dos exércitos, está na frente. Ele está puxando o nosso barco, Ele está remando o nosso barco, Ele está tomando conta da nossa vida. Ele está no controle. É Ele que nos faz, aleluia, levantar em vitória. É Ele que quando você levanta, Ele já está do lado, sabe? Para te dar ânimo. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Deus, nosso general. Nós somos soldados de Cristo. Nós estamos nesse exército do Senhor. Somos cidadãos do céu. Amém, irmãos? Não podemos parar. Não podemos olhar a pedra que está no caminho. Tire essa pedra e continue andando. Sabe? Não podemos olhar espinhos. Nada vai nos paralisar. Nada vai nos deixar no caminho. Sabe? Nenhuma pedra, nada vai nos... Como quando foi com Pedro, Satanás queria peneirar Pedro. O Senhor falou assim: sobre esta pedra, Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Pedro, que Jesus expulsou o demônio dele, Pedro que vivia, sabe, endemoniado, falando assim. Jesus falou que teria que morrer, Pedro falou assim: não, Senhor, não faz tal coisa, eu não deixarei nada acontecer contigo. Deus falou: apartai-vos de mim, Satanás, porque o diabo que queria que Jesus não fosse para a cruz. Jesus precisava passar por morte de cruz para que hoje tenhamos, né, a gente tem essa vitória, para que tenhamos vitória, para que a nossa vida, para que nós andemos para frente, para que regozijemos, para que cantemos, para que louvemos, porque aquele pecado que foi nas costas de Jesus era nosso. Nós tínhamos que pagar. Aquelas 39 chicotadas era para nós. Era para bater nas nossas costas, tirar o couro como tirou de Jesus. Sabe, irmãos? Naquele chicote. Alamarraço de cantas. Tinha algo como ferro assim, sabe? Que grudava na pele e saía a pele de Jesus. Aquilo era para nós, aqueles açoites, sabe? Era para a gente sofrer aquilo. Jesus não merecia. O salário do pecado é a morte. E Jesus não tinha motivo para morrer. Ele não tinha pecado. Aquilo era para nós. Aquela morte de cruz era para nós. O Senhor tomou a frente. Como Ele faz até hoje, Ele toma a frente. De lama-lama-suriandas. Dos nossos problemas. O Senhor toma a frente da nossa vida. O Senhor sempre está conosco. O Senhor sempre nos surpreende com maravilhas. O Senhor está sempre, sabe, irmãos? Alamarraçurianda, vendo o que está passando na nossa vida, não temas.
O Senhor diz, não temas, estou contigo, não duvido, eu sou o teu Deus. Ele está vendo tudo, irmão. Não sei o que você passa, o que você está passando. O Senhor está vendo tudo. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor vai solucionar os teus problemas, seja onde for, seja o que for que você está passando, sabe? O Senhor está com braços abertos para te salvar, para te abençoar. Ele não levou aquelas chicotadas em vão. A carne dele não saiu, o sangue dele não derramou em vão, sabe, irmãos? O colocaram na cruz, o chicotearam, cravaram pregos em sua mão, em seus pés, sabe, irmãos? Aleluia, enfiaram uma lança no seu lado. Tudo ele passou por nós. Quando ele disse, Pai, está consumado, entrego em tuas mãos meu espírito. Foi ali que o véu se rasgou, a terra tremeu. Namassudecamanamasuriandas. Foi ali que a nossa vitória chegou. Então o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, nossas dores, nossos problemas. Então, irmãos, espere com paciência no Senhor, confia no Senhor, espera no Senhor, como José. Olha o que José passou. Por causa de um sonho, foi abandonado pelos seus irmãos, foi jogado na cisterna, foi vendido. E Faraó creu para os amalequitas e Potifar o comprou e o levou para o Egito. E viu Potifar que ele tinha Espírito de Deus, que Deus estava com ele. E Potifar ficou tranquilo. Este vai tomar conta da minha casa, de tudo que é meu. Só que Satanás estava furioso, não queria vê-lo prosperar. Então enviou aquela mulher endemoniada, aquela pombagira, que levantou uma calúnia sobre José, pegou a roupa de José, né? Tentou José vários dias. Deita-te comigo. E José, um servo de Deus fiel, disse várias vezes não. Ela não se conteve. Quando ela jogou ele na cama, ele foi fugir, ela pegou a capa dele e falou para o esposo, olha o que ele fez comigo. Ele abusou de mim. E o esposo ficou meio assim, né? Pensando, poxa, José é tão sincero, mas eu vou fazer o quê? Se a minha esposa está falando, colocou ele na prisão. Mas José não perdeu a fé. Na prisão, ele contou o sonho para o copeiro e o padeiro. Ele discerniu, né? Ele, como fala, traduziu o sonho deles. Aí, o copeiro ia sair para trabalhar de novo no palácio e o padeiro ia morrer. Aí, quando chamaram o copeiro, ele falou assim, por favor, lembra-te de mim quando estiver com o faraó. Ele já sabia que ele ia ter grande vitória, porque ele esperava, ele confiava no Senhor. Aí o copeiro esqueceu dele, mas o Senhor não esqueceu. O Senhor fez faraó sonhar sonho, porque a luta de José começou quando ele contou o sonho para os irmãos, né, que todos se inclinavam, como a palha, né, no sonho se inclinava. Então os irmãos já ficaram com inveja. Quando o pai fez aquela capa para ele, mais inveja. Então os irmãos quiseram
acabar com ele. Mas o Senhor estava de olhos abertos, olhando para ele. Tudo que ele passou, o Senhor estava com ele. É como com a gente. Então, quando ele falou, lembra-te de mim, que o copeiro mora esqueceu, mas o Senhor fez o faraó sem um sonho. Através dele, né? Realizar o sonho de faraó, como diz, traduzir o sonho de faraó. O faraó viu que ele era uma boa pessoa quando ele falou: esse sonho que você teve, faraó, as vacas magras engolindo as vacas gordas engolindo as magras, sabe? Os milhos, né? Então falou para faraó: esse sonho é só uma coisa, 7 anos de fome, 7 anos de abundância. Então primeiro virá 7 anos de abundância. Então a gente tem que recolher tudo, guardar no celeiro, para quando vier a fome, a gente já ter a prosperidade. Aí o faraó pensou: quem eu vou mandar para ministrar isso? Aí o faraó pensou e falou: não, José, você. Porque pela tradução dos sonhos, você tem capacidade. Entregou tudo na mão de José. Falou: de você eu vou fazer um governador. Ele não viu pessoa melhor. E José se tornou governador do Egito. Ali ele socorreu a família dele, veio os irmãos dele descobriram que ele estava vivo, trouxe o pai, ele pôde dar melhor casa para o pai. Jacó se alegrou. Depois de tanto tempo ele viu o filho novamente vivo. Então, irmãos, é assim que Deus faz. Essa luta que você está passando não é para a morte. Essa prova que você está passando não é para a derrota. Amém? Temos que passar por luta, por prova, para ser aprovado. O que você passa é porque Satanás sabe que Deus olha lá de cima, Deus olha muito para você. Então Satanás fala assim: algo essa pessoa tem de especial. Porque Deus olha muito para essa pessoa. Deus se alegra quando vê essa pessoa. Então eu tenho que pôr uns tropeços no caminho dessa pessoa, para ver se a pessoa cai, para ver se a pessoa blasfema, para ver se a pessoa deixa de confiar em Deus. Igual que eu passei, eu fiquei, sabe? Mas eu falei assim: Senhor, segura nas minhas mãos. Por mais que doa, por mais que eu sofra, chorava toda madrugada, orando e chorando. Eu não vou desistir de ti, porque eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está vendo tudo que eu estou passando, Senhor. Eu sei que o Senhor está vendo problema na minha família. Eu sei que o Senhor está, sabe, Senhor? Eu sei que isso vai ter um fim. Então, eu pedia: Senhor, me socorre. Não deixa minha fé esfriar. Não deixa eu blasfemar, não deixa eu, sabe, falar assim, que Deus é esse, por que está acontecendo isso? Não, Senhor, não quero nunca falar isso. Eu quero falar como Davi: porque tu abates minha alma? Porque te abates minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Como diz esse salmo mesmo que eu li: a quem temerei? Se Deus é a minha luz, a força da minha salvação, a quem temerei? Senhor é a minha luz, a minha força. De quem me recearei? Então, irmãos, confia. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor não está dormindo, não dorme nem cochila o guarda de Israel. O Senhor está vendo tudo no tempo certo. Ele te levantará, te exaltará, como aconteceu com José. Ele passou tudo aquilo, mas ele sabia que Deus o ia levantar. Ele pediu: copeiro, fala de mim para Faraó.
Mas mesmo se ele não pedisse, o Senhor ia fazer o copeiro lembrar. Lamanassurianda, lamassuricanta, lamassurias. Oh, Deus de milagre, de maravilha, Deus de poder e glória, Deus de graça. Todos os dias eu falo, Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso. Irmãos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que temem a Deus. Amém? Tudo que acontece na minha vida, eu vejo a mão de Deus. Eu falo, Senhor, Você estava aí. Você entendeu, irmãos? Sabe, eu estou preparando coisas para dar grande testemunho. Eu estou preparando coisas para falar, sabe? Tem coisas do meu passado que eu não posso nem falar no momento, sabe? Tem coisas, testemunho que eu tenho que guardar, porque eu tenho que ver o tempo certo de eu falar. Tem coisas que eu falei, meus filhos, minha filha me falou assim, mãe, você não pode falar isso. Eu falo, filha, vai ter o tempo certo que eu poderei falar, sabe? Para não haver escândalo, para uma pessoa não se abalar, sabe? Para você chegar até aqui a falar de Deus é porque você passou muita prova dura, sabe? O Senhor escolhe aquele que sabe suportar as afrontas, sabe? Ficar abaixado, esperando as pedradas, sabe? Sentir a dor das pedradas e não murmurar, sabe? Igual Estevão, quando foi apedrejado, eis que vejo os céus abertos, vejo... Entendeu, irmãos? Ainda falou, perdoai, que eles não sabem o que faz. Como Jesus falou também. Então, irmãos, a nossa luta não é contra carne e sangue, sabe? Eu já fui muito perseguida, ainda sou, sabe? Muito caluniada, calejada, sabe? Mas eu só tenho uma coisa na minha mente. O Senhor está comigo. O Senhor vê todas as coisas. O Senhor fará algo na minha vida. O Senhor está na frente. Então eu espero confiante no Senhor. Então eu não olho para as afrontas. Eu não olho para as murmurações, para as coisas que fazem, sabe? Pelas pedras que jogam no meu caminho. Eu tiro uma a uma e vou passando. Como diz, louvor, deixa eu ver se eu lembro. Como que é, Jesus? Não, esqueci. Quando fala que vai, que está indo para Canaã, se meu pai não vai, não impeça a mim. Se meu pai não vai, não impeça a mim. Entendeu? Mas não lembrei bem o louvor. Mas eu estou seguindo até chegar em Canaã, a terra prometida. Sabe, irmãos? Quero que meu pai me veja. Falar assim, você enfrentou tudo aquilo, está aqui comigo. Caminhando eu vou, lembrei agora. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se meu pai não vai, não impede a mim. Então é assim, irmão. Se as pessoas não vão, não deixe elas te impedir. Se você não vai, não impede. Entendeu? Então vai, continua, continua, que Deus está contigo, sabe? Deus é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus vai te dar a tua vitória. É grande o que Deus vai fazer na sua vida, vai tomando posse aí da vitória. Tudo que você está passando não é metade do que você vai viver, da glória que Deus vai te dar. Em nome de Jesus. Amém. E deixo-vos a paz.